Fala pessoal, hoje vamos falar na verdade um pouco sobre como investir em FIIs sendo conservador. A gente sabe que dos investimentos mais seguros aí do mercado financeiro, a gente sabe que é o Tesouro Direto, certo? A gente tem a poupança, que só rende aí no aniversário, no mêsversário. Nós temos aí também a CDBs de bancos, mas tudo isso aí pode acontecer, como por exemplo a poupança já foi aí usada, já foi confiscada aí no tempo de Collor, muitas pessoas têm medo e muitas vezes nem considerado investimento por de fato render basicamente ou praticamente a metade de que muitos outros investimentos aí tem no mercado. E um dos também é o CDB, mas todos estão atrelados a banco. E o que se acredita é que o Tesouro Direto, por ser do governo e pelo se levar um calote, quem vai dar o calote seria o governo. Antes do Brasil quebrar, muita coisa vai ter quebrado, ou seja, o CDB, tudo. Então se acredita que ali o risco de se investir em um tesouro Selic, um prefixado, é muito mais difícil você perder dinheiro, ou seja, é um dos mais conservadores, mais seguros do país, certo? Mas a gente tem ali investimentos como renda variável em ações, fundos imobiliários e já está dizendo aí, renda variável pode variar para mais ou pode variar para menos. Se vocês puxarem a minha carteira, se vocês puxarem aqui a minha carteira, vocês vão ver de que eu tô perdendo bastante dinheiro, certo? Puxando aqui minha carteira, vocês vão ver que eu estou perdendo bastante dinheiro, porque não é bastante dinheiro, mas a gente está tendo aqui uma perca de 3% do que eu investi do meu patrimônio, 3,54%, certo? Tem aí também a variação, a rentabilidade, e essa rentabilidade, se utilizar de acordo com o investidor 10, a metodologia aqui da rentabilidade ponderada, que isso inclui os dividendos, mas mesmo assim eu estou perdendo de acordo com a minha carteira. Tem um erro aqui também, que depois eu vou tentar consertar, é que o valor aplicado eu acabei esquecendo de colocar as taxas da bolsa e está dando uma diferença entre a minha Nubank e o investidor 10. Mas não há diferença grande. E eu vou tentar corrigir, levar essa diferença, botar essa diferença em algum lugar depois para que fique igual, certo? Mas enfim, hoje eu estou perdendo 3,54%. Isso é renda variável, poderia estar mais para menos. Então a gente tem aí os fundos imobiliários e também temos as ações. As ações oscilam muito mais que os fundos imobiliários. E aqui nessa matéria da Suno, eles explicam como investir sendo conservador. Ou seja, se você investir ali no Tesouro Direto, no CDB, você está sendo conservador. Por quê? Você quer que sempre o seu patrimônio aumente constantemente. E aí tem essa parte aqui do o seu consultor responde aqui na Suno, de que alguém faz uma pergunta e o consultor vai lá e responde. E a Suno respondeu essa pergunta: como investir de forma conservadora em FIIs? E ele explicou aqui, ó. De acordo com o consultor responde, é um quadro que vai todas as quintas, a gente pode ver outros dias também, certo? Se ficar bem legal esse vídeo, durante a live da Suno, notícias no YouTube. O objetivo é que um profissional da Suno Consultoria responda a dúvida da audiência. Uma delas foi sobre investir em FIIs. Então assim, a pessoa perguntou, disse: tenho 50 mil investido e quero aportar esses recursos em FIIs. Possivelmente essa pessoa pode ter esses 50 mil aqui, como eu falei, no CDB, pode ter aí em alguma coisa, em alguma renda fixa. Ou pode ser um carro, não sei, uma casa que ele queira vender e depois investir em FII. Porém, eu tenho um perfil bastante conservador, que como eu acho, esse perfil dele pode ser
investir aí em Tesouro Selic, CDB, na poupança. Como, por exemplo, minha esposa, ela tem um perfil também bastante conservador. Ela prefere investir muito em renda fixa. E eu já gosto mais da coisa mais arrojada. E ela sempre fica falando, você tá perdendo? Eu tô perdendo, mas eu já ganhei FII não. Mas eu já ganhei dividendo muito mais do que eu já perdi. Quando os meus fundos começarem a trazer rentabilidade, porque eu não olho, eu não estou olhando para o crescimento aqui dos fundos, eu olho para a renda. Eu estou imobilizando. Quando eu pego um fundo imobiliário, eu boto como se eu estivesse aqui comprando um imóvel, certo? Sei lá, uma casa, não sei, uma casa. E eu comprando essa casa, eu estou pegando o meu dinheiro e estou imobilizando, certo? Eu estou imobilizando o meu patrimônio, jogando no fundo imobiliário, certo? No FII. Então, eu pegando esse dinheiro aqui, eu estou imobilizando, então eu tô vendo aqui os aluguéis que esse empreendimento aqui ele pode me gerar, ok? Então, é o que eu acredito. Quando você investe na renda variável, seja nos fundos imobiliários ou aqui em uma ação, como por exemplo tem aqui, ó, vocês estão vendo aqui a Petrobras, você está imobilizando. Ah, não, mas é venda variável. Sim, mas você está imobilizando, seja num imóvel físico, seja em uma empresa. Você está imobilizando o seu dinheiro, certo? Uns vão ver a rentabilidade, querendo que cresça, o valor a investir 10, se subir para 15 eu vendo, tudo. Outros, como eu, vê apenas os rendimentos que essa imobilização pode trazer para a gente, certo? Então, é dessa maneira que eu vejo os fundos imobiliários. Eu peguei ali, quando eu comprei ali o meu MAL 11, eu imobilizei o meu capital, certo? Em shops. E eu visualizo o rendimento que aquilo ali vai me trazer. É que nem eu estar botando uma loja nesse próprio shopping. Vamos supor que eu vou botar uma loja aí de roupa, sapato, roupa, no shopping. E essa loja para abrir custa 100 mil, certo? Custa 100 mil reais, ok? Vamos supor que custa esses 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu estou visualizando o quê? Que ele possa me trazer uma rentabilidade. Então, desses 100 mil reais, eu espero rever o meu dinheiro daqui a 5 anos, certo? Daqui a 5 anos. Que me volte tudo. E depois desses 5 anos, eu vejo aquilo ali me dando uma renda todos os meses. Eu peguei meus 100 mil, botei numa loja e aquilo ali vai me trazer um salário, uma rentabilidade todo mês. Eu vou pegar um valor, vou reinvestir, vou tirar um salário para mim ou não vou tirar nada, vou esperar esses 5 anos, depois eu vou começar a receber só rendimentos da minha loja. É mais ou menos assim como funciona o fundo imobiliário, certo? O maior investidor da bolsa, certo? Ele da pessoa física, ok? O que é que ele diz? Ele fala que simplesmente ele só vê a rentabilidade. Gustavo Cerbasi, também um dos grandes investidores, ele diz que hoje ele só vive dos rendimentos dele, certo? Só vive dos rendimentos dele. E toda coisa que ele consegue dinheiro a mais, seja uma palestra, seja qualquer outra coisa, o que é que ele visualiza? Ah, eu fiz uma palestra e cobrei R$ 1.000. Ele investe todos esses R$ 1.000. E quanto esses R$ 1.000 vai me trazer de renda agora? Vai aumentar de renda? Ah, vai começar a aumentar R$ 100 a mais todo mês na sua conta. Estou fazendo uma coisa exagerada, né? Vamos botar aí R$ 10. Então, ele já visualiza o que eu ganhava, eu só vivo dos meus rendimentos. O que eu ganhava 10, ou o que eu ganhava 5 mil de renda todos os meses, com essa palestra que eu fiz, com esse dinheiro que eu consegui, agora eu ganho 5.010. Então ele não visualiza mais patrimônio, segundo ele.
ele visualiza o rendimento, quanto aquilo ali vai lhe trazer, quanto aquilo ali vai lhe gerar de rendimento, para que ele aumente a sua renda ali todos os meses, certo? Então é assim que eu penso. Eu olho para os rendimentos, estou focado bastante nos rendimentos, por isso que eu não olho variação tanto agora e nem depois. A minha visualização é os rendimentos. Mas enfim, continuando aqui, o consultor, ele disse: caro Marcelo, mais do que as áreas, acredito que você deva olhar para os ativos dentro de cada fundo imobiliário. Isso, na verdade, é o que mais importa. Então, eu olharia menos para os setores e mais para a qualidade dos ativos. Então, ele perguntou em quais setores, ele estava pedindo a dica, né, para ser mais conservador. Então, ele disse: eu não olharia para os setores, mas sim da qualidade dos ativos. O que é que esse fundo tem que poderia me trazer aí qualidade? Quando falamos de ativos de fundos imobiliários, que são nas regiões premium de São Paulo, como FII corporativo, é que tem ativos dentro da Faria Lima ou na Vila Olímpia. Por exemplo, estamos falando de um fundo de alta qualidade e também uma segurança maior. Existe fundo desse tipo que mesmo no cenário da pandemia não representa vacância, por exemplo. Então, se falar de, por exemplo, laje corporativa, ele fala: busque laje corporativa que esteja ali na Faria Lima, na Vila Olímpia, que esteja ali perto ali e que seja de segurança e que tenha alta qualidade, ok? No caso de fundo de logística, se você tem maior parte dos ativos em um raio de 30 a 60 quilômetros de São Paulo, estamos falando de ativos mais caros da América Latina. Então, a possibilidade dele apresentar vacância é muito baixa. Logo, esses ativos são os mais seguros e mais conservadores. Entendeu? E aí, ele, para encerrar, ele disse: então, uma dica eu daria é prestar menos atenção no setor e sim na qualidade dos fundos, como o fundo de papel high grade, no caso se for fundo de papel, que são devedores de melhor qualidade e apresenta baixo risco. Além disso, é sempre importante ter uma carteira diversificada. Então, finalizou aqui e depois eu fiquei pensando, ele não disse quais são os fundos imobiliários, mas depois a Suno veio com outra matéria, tipo um storage aqui, dizendo: conheça os 7 bons fundos imobiliários com bons dividendos e com perfil conservador. Então vamos ver quais são esses fundos. Então, na maioria dos casos, o fundo de perfil de risco mais comedido não pagará o maior rendimento, mas terá um risco e retorno positivo no longo prazo. Vamos ver a lista, ou seja, aqueles fundos que no caso de papel seja high grade, eles não vão pagar ali um rendimento muito grande, mas no longo prazo, aí sim vai trazer um retorno positivo, melhor do que aquele que você está pagando um dividendo sustentável, certo? E que no longo prazo aquilo ali não vai trazer tanta coisa, tanta rentabilidade, como o HCTR11, que vale ali 130 e pouco, hoje está valendo menos de R$100, ou seja, na verdade está valendo 30 e poucos, ou seja, perdeu quase R$100 de diferença, é muita coisa. Eu vi um YouTube dessa semana falando que investiu muito dinheiro no HCTR11. E depois ele vendeu. Ele comprou por 130 e pouco, 140 e pouco. E vendeu por 30 e pouco. É muito dinheiro que ele perdeu. Enfim, vamos continuar. Não vamos entrar nessa lista, nessa discussão agora. Voltando aqui, que passou tudo. Na maioria dos casos, com perfil de risco. Então, o primeiro que ele trouxe aqui foi o HGLG11, que bate muito com o que ele disse lá. É um fundo, certo, de logística no raio de 360 metros. E o HGLG11 tem isso sim, ok? Então, o HGLG11 aqui numa cotação hoje de R$160,30. Tem o dividend yield de 8,24. John, tem fundo que paga mais. Verdade, paga. Mas no longo prazo,
esse fundo tem a aumentar o valor da cota e também dos dividendos. Por quê? Porque esse fundo aqui, ele tem galpões logísticos, imóveis físicos, que se valorizam com o tempo. E quando a cada ano esses imóveis são vistos lá e vê a valorização, essa valorização entra na cota. E também tem a reajuste de aluguel, que entra nos dividendos, certo? Se a gente pegar aqui, olha só, vamos puxar aqui 5 anos, porque eu não pago o investidor 10, então o investidor 10 não vai me deixar ver 10 anos atrás. Então essa cota vale ali 102. Olha como essa cota deu um salto daqui para cá. Tá vendo a diferença? Então hoje, vamos botar aqui a menor cotação. Então a menor cotação foi aqui, porque teve uma queda, 81. Esse fundo hoje custa R$162. É muita coisa. Se valorizou muito. Então a HGLG11 traz isso, essa segurança e essa solidez. Sem se falar que ele tem uma liquidez aqui muito grande também. Certo? Variação variou pouco, 4,3 no ano. O próximo que ele traz o Game 11. Então o Game 11 aqui eu também puxei. O Game 11 é da Guardian. Então se vocês puxarem aqui, ele custa R$ 9,16, um dividend yield de 12,58, com o PVP abaixo de 1, com a liquidez diária baixa, mas é um fundo high grade e tem uma variação aí nos últimos 12 meses de 186. Se vocês puxarem esse fundo aqui, ele saiu aqui de 8,94, 14, fez algumas aumentou seu patrimônio através de outras subscrições e hoje ele custa em torno de 9 alguma coisa. É um fundo de papel, ele não teve aquele crescimento, porque é um fundo de dívida, não teve aquele crescimento igual ao HGLG11. Olha que ele começou aqui a 7, 9, ele perdeu por conta de pandemia e muitas outras coisas, só recuperou, certo? Depois eles trazem aqui o KNR11. O KNR11 ele está com a cotação aqui de R$ 157, está com o dividend yield de 7,57, um PVP abaixo de 1, uma liquidez diária muito boa de 3,81 milhões e com a variação dos últimos 12 meses de 7,29. Se puxarem aqui nos últimos 5 anos, é um fundo que cresceu bastante e não é um fundo de papel, é um fundo de tijolo, certo? Então tem pago aí R$1 por cota, é um fundo muito bom e seguro, ok? O próximo que eles trazem aqui é o VRTA11, também puxei aqui para vocês. O VRTA11 tem uma cotação de R$ 87,26, está pagando um dividendo de 10,89, um PVP abaixo de 1, uma liquidez diária boa de 2,24 milhões e uma variação de 5,67 nos últimos 12 meses. Se a gente puxar aqui, vocês vão ver também que é um fundo de papel, certo? Fundo de papel, e que esse fundo tem realmente perdido um pouco de valor nos últimos meses aí, nos últimos anos, ok? Não foi um fundo que não é que oscilou, mas ele começou aqui alto, depois caiu, 2020, 2021, 2022, pandemia, tudo, e hoje aqui se encontra aí, não se mexeu muito na sua cotação, certo? Tem pago um dividendo bom de 90 centavos, ou seja, 12% aí, 10% de dividendo é muito bom, certo? E um outro que eles trazem aqui é o MCCI 11, confesso que eu não conheço muito o MCCI 11, mas ele está aqui na sua cotação de R$ 91,70, um dividend yield de 11,29, um PVP de 98%, 0,98, uma liquidez diária de quase 4 milhões, uma variação de 8,09 nos últimos 12 meses. Se a gente puxar aqui, é um fundo também de papel, certo? Tem pago aí 80 centavos por cota. E
acho que falta mais mais dois. O próximo também aqui é o KNCR11. O KNCR11, ele tem uma cotação no valor de R$105, tem uma variação de 11,91, PVP acima de 1, 10 milhões, mais de 10 milhões e meio de liquidez, ou seja, você não teria problema nenhum em vender e comprar esse fundo, e olha o quanto subiu. Esse fundo também é um fundo de papel. Johnny, mas a Suno trouxe só fundo de papel, mas são fundos high grades, certo? E eu prefiro muito mais shop, tijolo, laje corporativa, galpões, mas esses fundos são fundos high grades, que ali pode bater algumas coisas e eles vão permanecer pagando ótimos dividendos. Beleza? Olha quanto está pagando. R$1 por cota, certo? E o último para encerrar aqui na Suno é o CSNCI11. Esse fundo aqui está com a cotação de 95,80 centavos na sua cotação, 12,11% de dividend yield, um PVP abaixo de 1, uma liquidez diária de 68.000 reais, é baixíssima essa liquidez, mas dá para comprar e vender dependendo do valor, 7,79, e ele também é um fundo aqui de outros, ou seja, um fundo híbrido, está pagando 95 centavos por cota, é um ótimo dividendo, certo? Então, esse foi o vídeo, só não bota aqui lembrando que essa matéria não é recomendação de investimento, esse vídeo também não é uma recomendação de investimento, certo? E se vocês quiserem conhecer mais sobre a Suno, aprender a investir, vai lá, segue o portal da Suno, é bastante interessante, certo? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Eu particularmente não possuo nenhum desses fundos. Eu tenho uma outra estratégia que eu particularmente coloco em execução na minha carteira aqui, que vocês já conhecem, certo? E eu sigo firme na minha estratégia, sigo firme em procurar bons ativos. Sei que a Suno trouxe aqui, há de a gente se estudar, ok? E cabe o estudo, conhecimento desses fundos, certo? Então, muito obrigado por você vir até aqui. Se inscreve no canal para receber mais notícias diárias, mais conhecimento aqui sobre a minha carteira, o que, é que eu estou fazendo com os meus fundos imobiliários. Até o próximo vídeo e invista com bastante consciência. Tchau!